Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Algo, dentro ou fora de você, te trouxe até aqui. Pode parecer uma simples coincidência, mas o universo raramente trabalha com acasos. Ele trabalha com alinhamentos. E quando você começa a prestar atenção a esses alinhamentos, as pequenas coincidências, as repetições sutis, as vozes silenciosas que surgem entre um pensamento e outro, algo começa a mudar. Não lá fora, mas dentro. Porque o que você observa te observa de volta. Talvez você tenha sentido ultimamente que nada acontece do jeito que você deseja. Que suas orações, seus pedidos, suas visualizações parecem flutuar no ar e nunca tocar o chão. Talvez você tenha olhado para o céu e perguntado: o que mais eu preciso fazer para o universo me ouvir? E é sobre isso que este momento trata. Sobre perceber que o universo sempre te ouviu. O que muda não é o que você pede, mas o modo como você olha. A física quântica chama isso de efeito observador. A realidade muda quando é observada. Mas aqui, agora, vamos além da teoria. Vamos falar sobre o que acontece quando você muda o modo como observa sua própria vida. Pense nisso. Quantas vezes você olhou para algo e, sem perceber, deu a ele um significado que moldou toda a sua experiência? Quando alguém te ignora, você chama de rejeição. Quando algo atrasa, você chama de fracasso. Por isso, antes de seguirmos, faça um pequeno ritual interno. Feche os olhos, se puder, e apenas observe a si mesmo. Observe o corpo que respira, a mente que pensa, o coração que sente. Não tente mudar nada, apenas observe, porque esse é o início de toda criação consciente, a observação sem julgamento. É assim que o colapso quântico começa a se reorganizar, quando você se torna o observador e não o prisioneiro da experiência. Nas próximas etapas desta jornada, vamos mergulhar na ilusão do acaso, entender por que o universo responde ao teu olhar e descobrir como, ao mudar o foco, você literalmente muda o enredo da tua própria existência. Mas, por agora, basta estar aqui, presente, inteiro. E se quiser ancorar essa nova frequência, declare com intenção: eu estou pronto para receber o que já é meu. E observe. Nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado. Não para te provar nada, mas para te lembrar de quem observa junto com você. O universo. A ilusão do acaso. Quando o universo responde ao teu olhar. Talvez você tenha passado a vida acreditando que o acaso governa as voltas inesperadas do destino. Que alguns nascem com sorte e outros apenas precisam aceitar o que a vida lhes dá. Mas e se o acaso não existir? E se aquilo que você chama de coincidência for, na verdade, o modo como o universo responde ao teu olhar? O olhar é mais do que visão. É vibração, é foco, é escolha. Quando você observa algo com presença, algo no campo ao redor começa a se reorganizar. O invisível se move, as partículas mudam de direção e a realidade se ajusta à tua frequência de percepção. A física quântica mostrou isso de forma elegante. Quando um observador olha, a partícula deixa de ser onda de possibilidade e colapsa em uma forma definida. Mas o que poucos percebem é que a vida cotidiana funciona da mesma maneira. Você não enxerga o mundo como ele é. Você o enxerga como você é no momento em que olha. Quando está com medo, enxerga riscos. Quando está grato, enxerga bênçãos. Quando está em paz, o mundo inteiro parece responder com leveza. O observador altera o observado. É uma lei da natureza e também uma lei da alma. Na psicologia, isso recebe outro nome: atenção seletiva. Seu cérebro não registra o mundo inteiro, mas um pequeno recorte da realidade, filtrado por crenças, emoções e expectativas. É por isso que quando você compra um carro novo, começa a vê-lo em todos os lugares. Não é magia,
é neurociência. O córtex pré-frontal, responsável pela atenção, atua como uma lente, selecionando o que parece relevante. Mas o que você chama de relevante é determinado pelo que acredita ser importante. E o que acredita ser importante é moldado pela energia que vibra dentro de você. Assim, o campo e o cérebro dançam em perfeita sincronia. O que você observa se repete, não porque o mundo insiste, mas porque o teu foco insiste. O efeito Baader-Meinhof é uma prova disso. Quando algo entra no foco da consciência, ele começa a se multiplicar na percepção. Da mesma forma, o viés de confirmação faz com que você perceba apenas aquilo que valida suas crenças. Se acredita que o mundo é hostil, o cérebro vai destacar cada gesto de rejeição. Se acredita que é amado, perceberá o amor mesmo em pequenos gestos. A atenção cria realidades perceptivas e o campo quântico apenas devolve a coerência da tua observação. É como se o universo dissesse: se é isso que você vê, é isso que eu te mostro. Há pessoas que mudaram completamente o rumo da vida apenas ao mudarem o foco interno. Um homem que passou anos se sentindo invisível e um dia decidiu começar a agradecer silenciosamente pelas pessoas que cruzavam seu caminho. Em poucas semanas, novos convites, novas conversas, novas oportunidades começaram a surgir. Não foi sorte, foi sintonia. Uma mulher que, após uma longa doença, decidiu observar o próprio corpo não como inimigo, mas como aliado. Aos poucos, o corpo começou a responder de maneira diferente. O que mudou? O olhar. Ela deixou de observar com medo e começou a observar com amor. O observador se transformou e a realidade o seguiu. A mente tem um poder que poucos ousam compreender. Quando você olha algo com verdadeira presença, você envia uma assinatura energética ao campo. Essa assinatura é como um código que orienta as infinitas possibilidades do universo. O que vibra em sintonia com esse código se aproxima. O que não vibra se dissolve. Por isso, aquilo que você chama de acaso é apenas o resultado de um código que você mesmo ativou sem perceber. A vida não acontece ao acaso, ela acontece ao olhar. A diferença entre sorte e sincronicidade está na qualidade da tua presença. Quando você vive distraído, os sinais passam despercebidos. Quando você vive desperto, até o mais simples dos acontecimentos parece um recado do cosmos. E de fato é, porque o universo não te envia mensagens escritas. Ele te envia contextos, encontros, repetições, coincidências que piscam como luzes de aviso em meio ao cotidiano. Ele fala na linguagem da frequência. E quem aprende a observar, aprende a traduzir. Pense nisso. Talvez o que você chama de demora seja apenas o tempo que o campo leva para reorganizar as possibilidades em torno da tua nova vibração. Talvez o que você chama de obstáculo seja apenas um convite para mudar o foco. Porque nada é fixo, nada é definitivo. Tudo está em movimento, esperando o momento em que você muda o olhar. E quando isso acontece, a realidade muda com você. O acaso é apenas o nome que damos ao desconhecido quando ainda não percebemos o quanto participamos da criação de cada detalhe. Não há acaso. Há coerência entre observador e observado. E quando essa coerência se alinha, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Erro invisível. Confundir observar com desejar. Existe uma diferença silenciosa, porém gigantesca, entre observar e desejar. A maioria das pessoas acredita que está cocriando quando deseja algo com intensidade. Mas o desejo, quando nasce da carência, não cria. Ele apenas reforça a ausência. Desejar sem consciência gera tensão, não criação. Porque quando você deseja com a sensação de ainda não tenho, o campo quântico responde com mais da mesma vibração. Ausência, distância, espera. O observador quântico não pede, ele presencia.
Ele não implora para que algo aconteça. Ele se torna o espaço onde aquilo já acontece. Há um ponto sutil em que o querer se transforma em resistência. A mente ansiosa tenta controlar o campo, enquanto o coração apenas o sente. E o campo, sendo sensível à coerência vibracional, não responde à carência, mas à presença. Quando você deseja algo a partir da falta, seu corpo vibra em contração. Quando observa com confiança, ele se expande. É essa expansão, e não o pedido, que abre o caminho para o colapso coerente da realidade. O que você vibra no instante da observação é o que o universo devolve. Não o que você quer, mas o que você é enquanto observa. Pense em quantas vezes você acreditou estar manifestando algo, mas, no fundo, apenas reforçava a distância entre você e aquilo. Eu quero ser feliz carrega o peso da infelicidade. Eu quero prosperar revela o medo da escassez. Mas eu sou grato pelo fluxo da vida que já se move em mim, cria uma ressonância completamente diferente. É por isso que mestres antigos e cientistas modernos convergem na mesma verdade. O campo quântico é neutro. Ele apenas amplifica a frequência que você emite. Desejar com ansiedade é como tentar ajustar uma estação de rádio girando o dial freneticamente. Observar com consciência é sintonizar a frequência certa e permanecer nela, em silêncio. A mente humana foi condicionada a crer que observar é o mesmo que controlar. Mas o verdadeiro observador é testemunha, não manipulador. Ele sabe que cada coisa tem um ritmo e que o ritmo do universo é mais sábio que a pressa humana. Observar não é esperar com impaciência, é reconhecer com presença. É um estado interno de quietude vibrante, o ponto onde o querer se dissolve e o ser emerge. Quando você observa assim, o campo sente a coerência, e o que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente, como se a vida finalmente relaxasse ao teu lado. Talvez você tenha se sentido frustrado por não ver resultados imediatos, como se o universo estivesse te ignorando. Mas o que realmente acontece é o seguinte: quanto mais você tenta forçar, mais o campo entende que você ainda duvida. E a dúvida é uma frequência poderosa. Ela cria o próprio atraso. O observador quântico não duvida porque não espera ver para crer. Ele crê e por isso vê. Sua força está na serenidade. Ele não busca sinais. Ele os reconhece e, por reconhecer, os atrai. A mente ansiosa vive presa no futuro. Ela deseja porque acredita que a plenitude está adiante. Mas o campo quântico responde apenas ao agora. O agora é o ponto de contato entre o visível e o invisível, entre o pensamento e a matéria. Quando você observa o agora com consciência, sem o peso da expectativa, o campo se organiza em harmonia. Quando observa com ansiedade, ele se fragmenta, refletindo a incoerência interna. O universo não é um espelho moral, é um espelho vibracional. Ele não julga, apenas devolve. Imagine por um instante um lago calmo. Cada pensamento é uma pedra lançada na água. Quando você lança uma pedra de desejo tenso, cria ondulações confusas que distorcem o reflexo. Mas quando simplesmente observa, a superfície volta a ficar lisa. E nessa quietude, o reflexo da criação se torna claro. O observador consciente não precisa gritar para o universo. Ele apenas sussurra em frequência. E o universo o escuta antes mesmo que a frase termine. Existe um estado interior chamado de testemunha silenciosa. É o ponto onde o observador se liberta do desejo e apenas reconhece o que é. Esse estado é o verdadeiro portal da criação. Nele, você não pede que algo aconteça. Você percebe que já está acontecendo em alguma dimensão da realidade. Essa percepção muda tudo, porque transforma a tua vibração. A tensão desaparece, o corpo relaxa, a energia flui. E é nesse exato instante que o campo colapsa na forma que você chamará de milagre.
Quando o coração e a mente entram em coerência, o desejo se torna presença. A ansiedade se dissolve e o observador finalmente assume seu poder. Não como quem controla o universo, mas como quem se alinha a ele. O segredo não está em desejar com força, mas em observar com verdade. Porque o universo não te entrega o que você quer. Ele te devolve o que você é enquanto observa. Como a dopamina distorce o poder do observador. Há uma força silenciosa que guia boa parte das nossas decisões, emoções e percepções. E ela se chama dopamina. É ela quem desperta o impulso, o desejo, a busca incessante por algo que ainda não temos. Mas o mesmo mensageiro químico que te impulsiona também pode te aprisionar. Porque quando o sistema dopaminérgico assume o controle, o observador perde o centro. A mente deixa de estar presente e começa a girar em torno da expectativa. E toda expectativa é, em essência, uma forma de resistência ao agora. Na neurociência, a dopamina é associada ao prazer, mas, na verdade, ela não é o prazer em si, é a antecipação dele. É o hormônio da busca, não da realização. Por isso, quando você vive em constante expectativa, o cérebro se acostuma com a descarga dopaminérgica e passa a confundir presença com espera. O resultado é um ciclo de inquietação, em que a mente projeta felicidade em um futuro que nunca chega. Esse mecanismo, embora biológico, tem uma profunda implicação quântica. O observador sai do ponto de colapso. O foco se fragmenta. A vibração se torna inconsistente. O campo, então, reflete essa incoerência. A diferença entre intenção elevada e craving emocional é sutil, mas determinante. A intenção nasce da consciência, o craving nasce da ausência. Quando você cria com intenção, o corpo vibra em coerência, o coração pulsa em ritmo estável e o campo se ajusta a essa harmonia. Mas quando o desejo vem acompanhado de compulsão, o sistema dopaminérgico se desregula. Você começa a buscar o sinal de que deu certo, o resultado, o retorno, e perde a capacidade de observar com neutralidade. O observador se torna viciado na própria expectativa. É por isso que tantas tentativas de manifestação falham. A mente quer o resultado, mas o corpo vibra a ansiedade. E o campo responde ao corpo, não à ideia. A dopamina cria um tipo de ilusão energética. Você acredita estar vibrando alto, quando na verdade está apenas excitado, disperso, sobrecarregado. A excitação e a coerência são opostos sutis. A primeira geração de ruído. A segunda ordem. Quando você está excitado, sua energia salta de um ponto a outro, como partículas colidindo sem direção. Quando está coerente, tudo dentro de você vibra em uníssono. Pensamento, emoção, respiração, ritmo cardíaco. E é essa sinfonia silenciosa que colapsa realidades. O observador não cria quando está eufórico, ele cria quando está centrado. Os estados de calma profunda, conhecidos como estados alfa, são o ponto de equilíbrio entre consciência e tranquilidade. Nesse estado, o cérebro desacelera, a mente se expande e o corpo entra em ressonância com o campo quântico. É nesse ponto que a dopamina deixa de dominar e a serotonina e a oxitocina, substâncias associadas à paz e à conexão, assumem o controle. A partir daí, o observador volta ao centro. Ele não busca provar nada, não espera confirmação. Ele sabe. E o campo responde a essa certeza silenciosa com sincronicidades precisas. A neurociência moderna começa a comprovar o que antigos mestres já sabiam intuitivamente. A calma é o estado de criação mais poderoso que existe. Quando você respira com atenção e direciona o foco para o momento presente, o sistema nervoso parasimpático é ativado. O corpo entende que está seguro e o cérebro se reorganiza. A dopamina se regula, a frequência cerebral se estabiliza
e a consciência volta a se expandir. É nesse estado que o observador quântico opera. Ele não precisa forçar o colapso. O colapso acontece naturalmente, porque a vibração está coerente. A dopamina, quando equilibrada, é uma aliada. Ela move o desejo na direção da expansão. Mas, quando desequilibrada, transforma o criador em caçador. O caçador nunca descansa, nunca celebra, nunca presencia. Ele está sempre em busca do próximo sinal, do próximo resultado, da próxima evidência. E o campo, em resposta, espelha esse estado de busca infinita. O universo não pode entregar a quem não para receber. Por isso, compreender a dopamina é compreender a sutileza entre querer e ser. O querer gera ruído, o ser gera coerência. O observador consciente não alimenta o circuito da espera, ele o transcende. Ele entende que a verdadeira manifestação não nasce do pico de dopamina, mas da serenidade profunda que surge quando o sistema inteiro entra em alinhamento. Na quietude, a dopamina encontra o seu ponto de repouso, e nesse repouso, o observador volta a ver com clareza. A partir daí, o colapso quântico deixa de ser um evento místico e passa a ser um reflexo natural da tua coerência interna. Porque o campo quântico não responde à excitação, ele responde à harmonia. E toda a harmonia começa quando o observador aprende a descansar em si mesmo. O que a física quântica realmente quis dizer, sem misticismo. Poucas palavras foram tão usadas e tão mal compreendidas quanto física quântica. Em sua essência, ela não é uma promessa metafísica, mas uma linguagem da consciência. Quando os cientistas observaram o comportamento da matéria em escalas microscópicas, descobriram algo que desafiava a lógica comum. As partículas não existiam em um estado fixo até serem observadas. Antes disso, elas permaneciam em um campo de possibilidades, uma nuvem de potenciais, uma realidade em suspensão. E quando o olhar consciente intervinha, a onda colapsava em uma forma específica. Essa foi a revelação do experimento da dupla fenda, e ela mudou tudo. No experimento, elétrons eram lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Quando ninguém observava, o padrão formado era ondulatório. As partículas se comportavam como energia, interferindo entre si. Mas quando um observador acompanhava o processo, o padrão mudava. O comportamento deixava de ser de onda e se tornava de partícula. Era como se o simples ato de observar fizesse a energia decidir o que seria. Isso não significa que o olhar humano cria a partícula do nada, mas que a consciência influencia a probabilidade. A observação não gera a matéria, ela define o modo como a energia se organiza. Esse princípio, embora muitas vezes envolto em mistério, é simples em sua essência. A consciência afeta a manifestação. O observador influencia o resultado, não porque manipula o campo, mas porque participa dele. A separação entre quem observa e o que é observado é uma ilusão sensorial. Tudo está imerso no mesmo campo unificado. Na física, chamamos isso de campo quântico. Na espiritualidade, chamamos de Deus, de universo, de fonte, de consciência. O nome pouco importa. O que importa é compreender que esse campo não é apenas uma teoria científica. É a matriz vibracional que sustenta toda a existência. Greg Braden chama esse campo de a mente de Deus em ação. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, descreve a realidade como uma projeção de dados, guiada pela informação vibracional do observador. Bruce Lipton fala de coerência entre o campo energético e o biológico. Todos, de alguma forma, apontam para a mesma direção. A consciência é o fator primário, a matéria, secundária. Quando o observador muda, a informação muda e a realidade se reorganiza em torno desse novo ponto de referência. O que isso significa para a vida cotidiana é de uma simplicidade profunda.
Cada pensamento é uma escolha de probabilidade. Cada emoção é uma assinatura vibracional que define o tipo de realidade que se tornará mais acessível. A física quântica não promete milagres, mas revela que o milagre é o funcionamento natural do universo quando há coerência entre pensamento e presença. A observação consciente não é um ato de controle, mas um estado de harmonia. O colapso da função de onda não acontece porque você força, mas porque você se alinha. Em termos práticos, reconfigurar o colapso quântico da vida é aprender a mudar o ponto de observação. Quando você observa um problema com medo, o campo se colapsa em versões da realidade que confirmam o medo. Quando observa com aceitação, o campo responde com soluções. A energia segue a atenção e a atenção molda o mundo. Esse é o verdadeiro poder do observador. Não o de manipular, mas o de escolher o modo como enxerga. E toda escolha de percepção é uma escolha de realidade. A física quântica não veio destruir a espiritualidade, mas traduzi-la em uma linguagem compreensível para o século moderno. O que os antigos chamavam de fé, hoje podemos entender como coerência vibracional. Fé não é acreditar sem provas, mas manter a vibração mesmo sem evidência. É o olhar firme do observador, que sabe que o campo está sempre em movimento, reorganizando-se para refletir o estado interno. Por isso, toda transformação começa com uma pergunta simples: de onde eu estou observando? Se o olhar vem da carência, o campo responde com ausência. Se o olhar vem do medo, o campo responde com resistência. Mas se o olhar vem da consciência, o campo responde com sincronicidade. A física quântica quis dizer exatamente isso, sem mistério, sem promessa. O universo é sensível à qualidade do teu olhar, e cada instante da tua vida é uma chance de escolher uma nova forma de ver, e, portanto, uma nova forma de existir. O observador é a ponte entre o invisível e o manifesto. Quando ele se alinha com a consciência, o mundo se realinha com ele. Não há mágica, há coerência. E nessa coerência silenciosa, onde a ciência encontra a alma, o mistério deixa de ser incompreensível. Ele se torna íntimo. Ele se torna você. História real, quando o olhar curou o invisível. Há histórias que não cabem em estatísticas. Histórias que desafiam o diagnóstico, que atravessam o limite da lógica e se instalam naquele espaço entre o inexplicável e o profundamente humano. Uma dessas histórias começa em um hospital silencioso, onde uma mulher, após anos lutando contra uma doença que parecia não ter cura, foi convidada a mudar algo simples, não o tratamento, não a medicação, mas o modo como olhava para o próprio corpo. Ela havia se acostumado a se observar como quem vigia um inimigo. Cada dor era um sinal de fracasso, cada sintoma, uma lembrança de impotência. Até o dia em que um médico, não um curandeiro místico, mas um biólogo que entendia de energia, lhe disse: "O que você acredita sobre o seu corpo é o que o seu corpo acredita sobre você." Esse homem era Bruce Lipton, o cientista que ousou afirmar que as células não são comandadas pelos genes, mas pelas percepções que as envolvem. O corpo, segundo ele, é um campo de vibração em constante diálogo com a consciência. Quando a mente percebe medo, o corpo se fecha. Quando a mente percebe amor, o corpo se abre. E foi exatamente isso que aquela mulher começou a praticar. Observar-se com outro olhar. Não mais o olhar de quem fiscaliza a doença, mas de quem testemunha o próprio poder de cura. E algo começou a mudar. Lentamente, sem alarde, os exames começaram a mostrar melhoras que a medicina classificava como incomuns. O que aconteceu não foi um milagre, foi coerente. Bruce Lipton chamou isso de biologia da crença. A epigenética mostrou que os genes são como interruptores, e quem acende ou apaga a luz não é o DNA, mas o ambiente ao redor da célula, um ambiente moldado pelas emoções e pelos pensamentos. Quando o observador interno muda, o ambiente celular muda. O campo bioelétrico,
que envolve cada átomo do corpo, se reorganiza. E o corpo, como um espelho obediente, responde. A cura não veio do remédio nem do acaso. Veio do olhar que deixou de ser resistência e se tornou presença. O que essa história revela é que o efeito observador não é uma metáfora distante. Ele é biológico. O corpo humano é o primeiro campo quântico que você influencia. Cada célula escuta a vibração do teu pensamento. Cada sistema responde à qualidade da tua atenção. Quando você se observa com raiva, o sistema imunológico enrijece. Quando se observa com compaixão, o sistema nervoso relaxa. E quando relaxa, a energia volta a circular. A cura é, muitas vezes, apenas o nome que damos ao retorno do fluxo natural da energia que havia sido bloqueada pelo medo. Essas perguntas abrem portais dentro do inconsciente. Elas devolvem o poder ao observador, porque, no fundo, o corpo não é o inimigo, ele é o mensageiro, ele não castiga, ele comunica. E cada sintoma é uma carta escrita pelo campo, pedindo um novo olhar. Um olhar que não fuja, não lute, não julgue. Um olhar que simplesmente reconheça. Eu te vejo. Esse reconhecimento tem uma força quase sagrada. É o mesmo gesto de um jardineiro que, ao cuidar de uma planta ressecada, não foca na folha murcha, mas na semente viva. Ele observa a vida potencial e a vida responde. Greg Braden fala sobre a coerência coração-cérebro. Quando o coração e a mente vibram em sincronia, o corpo inteiro entra em um estado de harmonia eletromagnética. É nesse ponto que o sistema imunológico se fortalece, o campo energético se expande e a realidade física começa a se reorganizar. É como se cada célula, ao sentir o olhar coerente da consciência, lembrasse de sua verdadeira função: ser expressão da vida em equilíbrio. A coerência cria cura porque a cura é coerência em ação. Há registros de remissões espontâneas, fenômenos que desafiam o raciocínio linear, mas, em essência, não há nada de sobrenatural nelas. O que existe é o reencontro entre a percepção e a verdade vibracional do ser. Quando o observador volta a ver o corpo como sagrado, o corpo volta a agir como templo. E esse retorno à sacralidade muda o ritmo interno. É por isso que tantas tradições antigas diziam que o olhar é o primeiro instrumento de cura, porque ele não apenas observa, ele abençoa. Em muitos rituais ancestrais, o curador não cura o outro. Ele o observa em estado de total presença. Ele segura o campo vibracional da saúde até que o outro comece a se lembrar dessa frequência. A cura acontece não por imposição, mas por ressonância. O mesmo vale para o observador interno. Quando você segura a imagem da tua própria inteireza dentro de si, mesmo que o corpo ainda traga dor, você começa a ressoar saúde. E essa ressonância é a linguagem que o universo entende. Mas isso exige um tipo de humildade vibracional. A humildade de reconhecer que a cura não é um ato de força, mas de entrega. É permitir que o corpo volte a se escutar, que a mente volte a silenciar, que o coração volte a sentir. Quando isso acontece, o colapso quântico da realidade biológica começa. As ondas de possibilidade se reorganizam. E, em algum ponto, o que antes era disfunção se torna harmonia. Não há mágica, há presença. Há um olhar que finalmente aprendeu a ver o invisível. Talvez, no fundo, todo o processo de cura seja apenas o caminho de volta ao olhar original. Aquele que enxerga sem medo, sem pressa, sem julgamento. O olhar que reconhece o corpo como parte do todo, e não como fragmento isolado. O olhar que compreende que o universo observa junto. E quando o observador humano e o campo universal se encontram nesse espelho de consciência, o impossível começa a se reorganizar. Porque o universo, antes de ser matéria, é percepção. E tudo que é percebido com amor inevitavelmente se transforma. O que o corpo espera, então, é apenas isso: um novo olhar. Não o olhar que quer corrigir, mas o que deseja compreender. Não o olhar que julga o tempo da cura, mas o que confia no ritmo dela. A biologia responde à fé como a semente responde à luz. É a mesma linguagem, o mesmo código, porque, no fundo, o corpo não precisa ser convencido a se curar. Ele precisa ser lembrado de que é vivo. Quando o observador muda a forma de olhar o invisível, ele toca o ponto mais profundo da criação, o ponto em que a energia se torna forma,
E é nesse ponto que o milagre deixa de ser exceção. Ele se torna a consequência natural da coerência entre o olhar e a vida. Porque o universo não cura por piedade, ele cura por espelho. E quando você o observa com verdade, ele devolve a você aquilo que sempre esteve esperando ser visto. Imagine, por um instante, que sua consciência é uma câmera silenciosa que grava tudo o que você observa, mas que também edita, corta, enquadra e colore o que vê. Essa câmera nunca desliga. Ela registra cada pensamento, cada emoção, cada instante em que sua atenção repousa sobre algo. E assim, pouco a pouco, ela constrói o filme da sua realidade. O que poucos percebem é que o mundo que você experimenta não é o mundo que existe lá fora, mas o filme que sua câmera interior decidiu gravar. O universo oferece infinitas cenas, mas apenas as que você escolhe observar se tornam realidade perceptível. O restante continua existindo, porém fora. O observador é, portanto, o diretor invisível da experiência. Ele decide o que merece atenção, e atenção dá existência ao que é observado. É como se, em um vasto campo de possibilidades, cada olhar consciente funcionasse como uma lente que transforma o potencial em forma. O que você grava se repete, o que você ignora se apaga. A câmera do observador não é apenas uma metáfora poética. É uma descrição precisa de como a consciência interage com o campo quântico. Tudo o que você observa com presença colapsa em realidade, e tudo que você deixa de observar retorna ao estado de energia pura, aguardando um novo enquadramento. A psicologia da percepção explica que o cérebro filtra cerca de 99% das informações que chegam a cada segundo. Você não vê o mundo como ele é, mas como sua atenção o permite ver. Essa filtragem é necessária para que a mente não colapse sob o excesso de estímulos, mas também é ela que mantém sua realidade limitada. É por isso que, quando você começa a gravar novas cenas, novos pensamentos, novas emoções, novos significados, o mundo começa a parecer diferente. Ele não mudou. Quem mudou foi além. O cérebro é uma câmera biológica extremamente sensível. O córtex visual interpreta luz e forma, mas é o sistema límbico que dá emoção às imagens. Isso significa que a realidade não é apenas percebida, ela é sentida, e o que é sentido ganha força vibracional. Se você observa algo com medo, a cena se grava em alta definição emocional. Se observa com amor, ela se torna leve, ampla, viva. A qualidade vibracional do observador define o tipo de filme que o universo projeta de volta. É um circuito de feedback contínuo. Você grava o que sente, e o que sente molda o que grava. A maioria das pessoas, sem perceber, vive com a câmera apontada sempre para o mesmo tipo de cena. Elas repetem enquadramentos mentais, histórias internas, memórias não resolvidas. Gravaram tanto a dor que já não conseguem ver o cenário ao redor sem a sombra dela. A mente cria loops narrativos e o observador se torna prisioneiro de seu próprio filme. Mas o campo quântico continua oferecendo novas possibilidades, esperando que o olhar mude o foco. Quando isso acontece, até o passado parece se reescrever, porque o significado que você grava agora altera a frequência de tudo o que veio antes. A física quântica e a neurociência se encontram nesse ponto. Ambas afirmam que o observador é participante, não espectador. Você não está assistindo à vida. Você está registrando-a, moldando-a, atualizando-a em tempo real. O cérebro é maleável. A neuroplasticidade permite que novas conexões substituam antigas redes de dor, culpa ou limitação. Cada nova forma de observar é uma nova gravação sináptica. E cada gravação cria um novo padrão de realidade. Quando você muda a lente, o filme muda. É inevitável. Mas o poder de observar conscientemente exige algo que poucos praticam: silêncio. Porque é no silêncio que a câmera volta a focar. Quando há ruído mental, a imagem se distorce. O observador precisa de quietude para escolher o que realmente quer registrar. Caso contrário, grava o caos do próprio pensamento e o projeta como destino. O campo quântico não diferencia o que é imaginação, memória ou experiência física. Tudo o que é observado com emoção e foco se torna dado vibracional. E esses dados são as instruções com as quais o universo trabalha. É por isso que tantas tradições espirituais falam em testemunhar a vida.
Testemunhar é gravar sem interferência, é observar sem se perder na história. O verdadeiro observador não nega o que acontece, mas também não se identifica completamente com o que vê. Ele sabe que cada cena é apenas uma das infinitas versões possíveis do filme. Essa compreensão liberta, porque no instante em que você percebe que é o cineasta e não apenas o personagem, o roteiro começa a se reescrever de dentro para fora. O cérebro, quando observa algo repetidamente, cria trilhas neuronais mais profundas. Essas trilhas são como fitas de gravação. Quanto mais você repete a mesma emoção, mais facilmente ela será reproduzida. É por isso que mudar a vibração exige constância. Você precisa gravar novas cenas com presença até que elas se tornem o novo padrão do sistema. Isso não é misticismo, é fisiologia. A atenção é o mecanismo biológico e energético que liga o invisível ao visível. Mas há algo ainda mais sutil. A câmera não apenas grava o que acontece, ela cria significado. O significado é o roteiro invisível da realidade. Duas pessoas podem viver o mesmo evento e gravá-lo de maneiras completamente distintas. Para uma é trauma, para outra é lição. O evento é o mesmo, mas o significado muda a vibração. E a vibração muda o colapso da realidade. O observador que grava com gratidão está treinando o cérebro e o campo para reconhecer mais razões para agradecer. O que você grava se expande, o que você ignora se dissolve. As tradições espirituais mais antigas sempre compreenderam isso. Quando monges escreviam mantras, quando xamãs repetiam cânticos, quando místicos oravam em silêncio, o que estavam realmente fazendo era gravar frequências específicas na consciência. Eles sabiam que cada repetição criava uma trilha vibracional no campo. Hoje, a neurociência confirma: repetir pensamentos e emoções coerentes cria ressonância eletromagnética no coração e no cérebro. Essa ressonância é o equivalente moderno ao que chamamos de fé. É a gravação quântica daquilo que você escolhe como o diário de colapso. É uma metáfora poderosa para essa prática. É o ato simbólico de registrar as evidências diárias de respostas do campo. Não se trata de colecionar provas, mas de expandir a percepção. Quando você se permite reconhecer pequenas sincronicidades, o cérebro começa a gravar a presença do mistério. E quanto mais ele grava, mais sensível se torna ao campo invisível. A atenção gera percepção, a percepção gera frequência, e a frequência gera forma. Esse é o ciclo da criação consciente. O mesmo ciclo que opera desde o nível quântico até o emocional. Mas, antes de aprender a gravar novas realidades, é necessário compreender o poder do enquadramento. Toda câmera tem uma moldura. Tudo o que está dentro dela é a história. Tudo o que está fora é o campo de possibilidades. Quando você insiste em enquadrar a dor, a câmera perde a beleza do horizonte. Quando insiste em gravar apenas o que teme, o filme se repete como um eco. O segredo não está em apagar as cenas antigas, mas em ampliar o enquadramento. Incluir o invisível. Permitir que novas cores, novos sons, novos significados preencham o quadro da consciência. O universo é um imenso estúdio criativo. E cada ser humano carrega sua própria câmera vibracional. Algumas pessoas filmam tragédias eternas, outras filmam nascimentos diários. O roteiro pode parecer diferente, mas o mecanismo é o mesmo. A lente define a história. O que você grava se torna a sua verdade, e a verdade que você escolhe observar determina o tipo de universo que te observa de volta. No final, o poder não está apenas em gravar o que se quer, mas em aprender a ver o que sempre esteve lá. Quando você começa a registrar os instantes de beleza que antes passavam despercebidos. Um olhar gentil, um silêncio que acolhe, um gesto simples, o filme inteiro muda de tom. A câmera se realinha com o coração, e o coração grava em outra frequência, a da gratidão. A gratidão é a luz natural da consciência. Ela não precisa ser criada, apenas revelada. E talvez esse seja o verdadeiro sentido do efeito observador. Perceber, em cada momento, você está filmando o próprio universo filmando você. Há um diálogo constante entre o que você sente e o que o campo devolve. Não há separação entre câmera e cenário. Há apenas o movimento contínuo da consciência registrando a si mesma em diferentes formas. Tudo o que você vê é um reflexo de como a sua lente vibra.
Tudo o que sente é o retorno da gravação feita ontem ou há 1000 vidas. A realidade, então, não é um palco fixo. É um filme em eterno processo de edição. Cada respiração é um corte, cada pensamento é um novo ângulo. Cada emoção é um filtro de cor. E você, como observador, é tanto o cinegrafista quanto o ator, tanto o editor quanto o espectador. O filme que chamamos de vida é apenas uma das versões possíveis que o campo quântico oferece. O resto está à espera de um novo olhar, de um novo foco, de uma nova lente. O que se revela, quando o observador compreende seu papel, é uma paz sutil, a certeza de que o roteiro nunca foi fixo. Ele sempre esteve sendo escrito pela qualidade do olhar. E à medida que a câmera interna se purifica da pressa, da culpa, do medo, a realidade começa a se iluminar. As cenas se tornam mais suaves, os contrastes mais equilibrados, porque, no fundo, o universo não é um conjunto de fatos, mas um fluxo de percepções. E quando você muda o modo de filmar, o próprio tempo parece mudar a sua textura. O que permanece, no fim de tudo, é o olhar que grava. Esse olhar silencioso, presente, infinito. Ele não precisa de técnicas nem de milagres. Ele apenas observa. E ao observar, cria, porque a realidade, toda ela, só existe quando você grava. Em algum ponto da jornada, depois de tantas tentativas de compreender o invisível, algo começa a se tornar claro. O poder não está em observar apenas, mas em observar com coerência. Coerência é o ponto em que o pensamento, a emoção e a presença se alinham em uma mesma vibração. É quando o que você pensa não contradiz o que você sente, e o que você sente está em harmonia com o que você é. Nesse estado, o observador se torna campo, e o campo se torna observador. O colapso quântico da realidade não é mais algo que acontece fora de você, mas um movimento contínuo que nasce do centro do teu ser. A coerência é a linguagem que o universo entende. Não são as palavras, nem as orações repetidas, nem os pedidos feitos com pressa. O campo quântico responde à vibração do coração, e o coração, por sua vez, responde à verdade da emoção. Quando há conflito entre o que a mente diz e o que o coração sente, a vibração se fragmenta. Mas quando ambos se alinham, a frequência se expande, e o campo começa a responder de forma quase imediata. Greg Braden chamou isso de a tecnologia da emoção coerente. É a ciência da fé, em sua forma mais pura. Um estado fisiológico e energético em que a consciência se torna ressonante. O coração humano é mais do que um músculo que bombeia sangue. É um centro eletromagnético de comunicação com o campo. Medidas feitas pelo Instituto HeartMath mostram que o campo cardíaco é até 5.000 vezes mais forte que o campo elétrico do cérebro. Isso significa que a emoção tem poder de alcance muito maior que o pensamento isolado. Quando o coração vibra em coerência, ele sincroniza as ondas cerebrais, criando um estado de ordem no sistema nervoso. E quando isso acontece, o observador entra em uma vibração de estabilidade quântica. A realidade responde, porque finalmente existe um sinal claro, consistente, sustentável. No cotidiano, essa coerência pode ser sentida em instantes simples. É aquele momento em que você sente uma paz profunda sem razão aparente. Nada aconteceu, e ainda assim tudo parece estar em seu lugar. Essa sensação não é emocional, é vibracional. É o sinal de que o observador está alinhado com o campo. É nesse ponto que a sincronicidade se torna natural, os encontros fluem, as respostas aparecem, e a vida ganha um ritmo mais orgânico. A coerência não cria resultados forçados, ela apenas retira o ruído que impedia o fluxo natural do universo de se manifestar. O observador coerente é como uma antena vibracional perfeitamente ajustada. Ele não envia sinais confusos, não mistura desejo e dúvida, não alterna fé e medo. Ele transmite uma única frequência, presença. Essa presença é o que o universo reconhece. Quando há coerência, o tempo se reorganiza. As coincidências se tornam precisão. E aquilo que parecia distante começa a se aproximar de forma inevitável. Não porque você o forçou, mas porque a vibração do observador se tornou compatível com a vibração daquilo que ele observa. A incoerência, por outro lado, é o que mantém o observador preso a ciclos repetitivos. Quando o pensamento vibra em uma direção e o coração vibra em outra,
O campo não sabe qual realidade colapsar. É como se houvesse duas instruções diferentes enviadas ao mesmo tempo, e o universo, sendo sensível à vibração, responde ao sinal mais forte, que quase sempre é o medo. É por isso que, mesmo desejando a mudança, muitas pessoas continuam recriando os mesmos cenários. Elas observam o novo, mas vibram o velho. Querem o diferente, mas sentem o mesmo. O campo não julga, ele apenas replica. A coerência é a alquimia vibracional que transforma o observador em criador. Ela nasce quando você se permite sentir o que pensa e pensar o que sente, sem mentiras, sem disfarces. Quando o coração e a mente falam a mesma língua, a energia se torna íntegra. E essa integridade é o que chamamos de poder. Poder não como dominação, mas como clareza. O poder do olhar coerente não é o poder de controlar o mundo, mas o de vê-lo sem distorções. E quando o olhar se torna transparente, a realidade também se purifica. A ciência chama isso de coerência cardíaca. A espiritualidade chama de estado de presença. Ambos falam da mesma experiência. Um ponto em que a consciência deixa de oscilar entre passado e futuro e repousa no instante presente. É nesse ponto que o coração assume o comando e o observador começa a sentir o campo como uma extensão natural de si. A coerência cria uma assinatura vibracional única, um campo de frequência que reorganiza as possibilidades ao redor para refletir esse estado interno. É nesse espaço que a fé deixa de ser crença e se torna experiência. A fé coerente não precisa de provas, porque é sustentada por uma sensação de certeza inabalável. O coração sabe antes que a mente entenda. Ele sente o colapso antes que a forma se manifeste. E esse sentir é o verdadeiro ato de observar, porque observar com coerência é ver o invisível com tal clareza que o invisível se torna inevitável. O verdadeiro segredo do efeito observador não está em pensar positivo, mas em vibrar verdadeiro. Pensamentos positivos sem coerência são ruído. Emoções alinhadas sem presença são instabilidade. Mas quando o pensamento, a emoção e a presença se unem, a vibração se torna pura, e o campo responde como um espelho límpido. É nesse instante que a criação consciente acontece. Não como esforço, mas como consequência. O coração, quando em coerência não busca nada, ele irradia, e o que irradia atrai o que ressoa. A vida começa a se organizar em padrões de harmonia porque o campo quântico responde à simetria vibracional. Tudo o que está desalinhado se distancia, e tudo o que é compatível se aproxima. É um processo natural, quase orgânico. O universo não precisa ser convencido. Ele apenas espelha o que já vibra dentro do observador. Quando você alcança esse estado, a dualidade entre você e o mundo começa a se dissolver. O observador e o observado tornam-se um único movimento de consciência. E é nesse ponto que a criação deixa de ser ato e se torna estado. Você não faz a realidade acontecer, você a permite. O fluxo da vida começa a operar sem esforço, e o tempo se curva ao ritmo da coerência. O que antes parecia distante se revela como parte do mesmo tecido energético que te compõe. O poder do olhar coerente não é dramático nem barulhento, é silencioso, sereno e paradoxalmente irresistível. É o tipo de vibração que não exige nada, mas transforma tudo. Porque o campo quântico é sensível à serenidade. Ele reconhece o estado de harmonia como sinal de verdade. E tudo o que é verdadeiro se manifesta com facilidade, pois não há resistência. A coerência dissolve o atrito entre o visível e o invisível. E quando o atrito desaparece, o fluxo se torna natural. A mente tenta entender esse processo, mas o coração o vive. A mente pergunta, como? O coração responde, sendo. Ser coerente é ser inteiro, é permitir que cada parte de você diga a mesma coisa ao universo, que o pensamento declare o que o coração sente e que o corpo o acompanhe. Esse é o ponto em que o campo te reconhece. Ele sente a assinatura da tua vibração e responde com sincronicidade. Cada coincidência, cada sinal, cada reviravolta é o eco da tua coerência vibracional. O olhar coerente é o oposto do olhar ansioso. Ele não busca provas, não persegue sinais, não implora por respostas. Ele simplesmente observa com a serenidade de quem já sabe que tudo está se reorganizando. Porque no nível quântico, a realidade não precisa de tempo,
Ela precisa de frequência. E a frequência da coerência é a mais rápida de todas, porque é a mais pura. É nesse estado que o observador compreende a verdade que tantos mestres tentaram expressar. Não é o que você pensa que cria a realidade, mas quem está pensando. Se a consciência que pensa está desalinhada, mesmo o pensamento mais bonito se perde. Mas, se a consciência que pensa está em coerência, até o silêncio se torna criador. O campo responde à qualidade da consciência, não à quantidade dos pensamentos. Quando você observa o mundo com esse olhar, algo muda para sempre. Você percebe que o universo nunca te testou, apenas te espelhou. Cada obstáculo, cada espera, cada aparente silêncio foi uma forma do campo te convidar a alinhar pensamento e emoção, fé e presença, coração e mente. Porque o universo não castiga nem recompensa. Ele apenas reflete. E o reflexo é sempre exato. A coerência, portanto, é a chave final do efeito observador. É ela que transforma a teoria em prática, desejo em realidade, visão em experiência. É o ponto em que o observador e o universo falam a mesma língua. E essa língua é vibração pura. Quando você alcança esse estado, nada precisa ser forçado. As portas se abrem por ressonância. As respostas chegam em sincronia. A vida se revela com naturalidade, como se tudo sempre estivesse apenas esperando o olhar certo. No silêncio do observador coerente, o universo inteiro se reorganiza. As ondas colapsam em forma, o invisível se torna visível, e o impossível se revela como apenas uma questão de perspectiva. O olhar coerente é o gesto supremo de confiança na inteligência do campo. Ele não pede, não exige, não duvida. Ele apenas vê. E ao ver, cria. E talvez essa seja a mensagem mais profunda de toda esta jornada. Quando o universo te mostra algo, ele não está te testando, está te espelhando. Ele te mostra o que vibra dentro de você, para que você se lembre de quem observa junto com ele. Porque o observador e o universo são o mesmo olhar refletido em direções opostas. A coerência é o instante em que ambos se reconhecem. E nesse reconhecimento, a realidade inteira se ilumina. Assim como o sol nasce sem esforço, a nova realidade também já está a caminho. Ela não precisa ser criada, apenas revelada pelo olhar que aprendeu a ver com o coração. Há um instante, quase imperceptível, em que tudo parece fazer sentido. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque o olhar mudou. E quando o olhar muda, o universo muda junto. Você percebe que nada foi acaso, que cada silêncio teve propósito, que cada demora era apenas um gesto delicado do campo preparando o alinhamento perfeito. E é nesse instante, quando você finalmente para de lutar contra o que é, que o universo sussurra o segredo que sempre esteve ao teu redor. Eu nunca estive te testando, eu apenas te espelhava. Essa revelação não vem como um trovão, mas como um sopro, um reconhecimento interno, um eco suave dizendo: tudo o que você viu do lado de fora era o reflexo daquilo que vibrava dentro. As pessoas, as situações, os encontros, as perdas, os recomeços, todos eram fragmentos do mesmo espelho quântico, mostrando o teu próprio estado de consciência. E de repente o que antes parecia caos começa a se revelar como harmonia disfarçada. A vida não estava te punindo, estava te ensinando a ver. Quando o observador desperta, o mundo deixa de ser um campo de provas e se torna um campo de reflexos. Tudo o que chega até você, de alguma forma, traz uma mensagem vibracional. O que te incomoda mostra o que ainda precisa ser curado. O que te inspira revela o que já é teu, mas ainda não foi totalmente aceito. Cada olhar, cada gesto, cada coincidência é um espelho do teu próprio campo. O universo não fala em palavras, ele fala em espelhos. E o reflexo nunca é. Há uma beleza profunda nesse entendimento, porque a partir dele, o medo começa a perder espaço. Você deixa de ver a vida como uma sequência de testes e começa a enxergar lá como uma conversa constante entre a tua consciência e o todo. O que te acontece não vem para te medir, vem para te lembrar. Cada evento é uma lembrança de quem você realmente é. E o que você realmente é vai muito além do que pensa, do que sente, do que faz. Você é a consciência que observa tudo isso. Aquele ponto silencioso que nunca muda, mesmo quando tudo muda ao redor. Esse é o centro, o ponto imóvel no meio do movimento. É dali que nasce a verdadeira criação. O observador consciente sabe que a vida não está contra ele, nem a favor dele.
A vida simplesmente reflete. E quando esse reconhecimento se instala, a resistência desaparece. O fluxo retorna. O coração se alinha com o campo e a realidade começa a fluir como um rio que encontra novamente o mar. Nada mais precisa ser forçado porque tudo passa a se mover na cadência da coerência. O universo é um espelho quântico de precisão absoluta. Ele reflete cada frequência com fidelidade. Por isso, quando algo te incomoda profundamente, esse incômodo não é castigo. É um convite para olhar para dentro e perguntar: o que em mim está vibrando isso? A resposta nunca é culpa, é consciência, porque o espelho não acusa, apenas revela. Ele te mostra a frequência que você emitiu para que possa escolher novamente. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de mudar a vibração com que você o observa. Há uma delicadeza nisso que poucos percebem. Porque o universo não ensina pela dor, ele ensina pela repetição. Se você não compreende a lição de um reflexo, ele volta, em outra forma, outra pessoa, outra circunstância, e volta não para punir, mas para completar o aprendizado. Quando o olhar finalmente entende, o padrão se dissolve, a realidade deixa de repetir, o espelho se purifica. E o que era obstáculo se transforma em portal. Aqueles que compreenderam isso descobriram um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias. É a liberdade do observador desperto, que entende que nada lá fora tem o poder de defini-lo. As críticas, as ausências, as demoras, tudo se torna mensagem e não ameaça. O coração se torna receptivo, não reativo. E nessa receptividade, o campo quântico responde com generosidade, porque quando o observador se harmoniza, o espelho universal reflete a harmonia. Há um ponto em que o observador deixa de pedir e começa a agradecer, não porque já tenha tudo, mas porque finalmente percebe que tudo o que vem é resposta. Cada resposta, mesmo as que parecem negativas, é coerente com a vibração emitida. E essa coerência é o maior sinal de que o universo está te ouvindo. O campo nunca falha. Ele apenas reflete a tua assinatura energética com precisão absoluta. Por isso, a verdadeira oração não é um pedido, mas uma vibração de gratidão. Gratidão pelo reflexo, mesmo quando ele ainda não é o que você gostaria de ver. Porque até o reflexo dissonante é um guia. Em muitos ensinamentos antigos dizia-se que Deus se revela a si mesmo através do homem. Isso é o mesmo que dizer: o universo se reconhece através do teu olhar. Você é a consciência pela qual o campo se observa. E cada vez que muda o modo de olhar, o próprio universo expande a percepção sobre si. O observador e o campo não são dois, são uma única consciência experienciando-se em infinitas formas. Esse é o mistério que a física moderna começa a tangenciar e que os antigos já sabiam de cor. O todo se vê através de cada olhar humano. Quando essa percepção se torna viva, a solidão desaparece. Porque você percebe que nunca esteve só. Cada olhar que cruza o teu é o universo se reconhecendo. Cada gesto de amor que nasce de ti é o próprio campo experimentando o prazer de se ver em harmonia. Cada dor que surge é o campo te mostrando onde ainda há sombra para ser iluminada. Nada está fora do plano. Tudo é espelho. E se tudo é espelho, o caminho espiritual deixa de ser busca e se torna lembrança. Você não precisa chegar a lugar nenhum. Apenas se lembrar de quem observa. O retorno ao observador é o retorno ao centro do universo. E nesse centro não há julgamento, não há pressa, não há medo. Há apenas a consciência observando a si mesma em movimento. A vida nesse ponto deixa de ser luta e se torna dança. E o observador finalmente entende que não é o coreógrafo nem o espectador, mas o próprio movimento da dança acontecendo. O poder do espelho universal é imparcial. Ele reflete com perfeição tanto a harmonia quanto o desalinho. E isso é a maior dádiva da existência. Porque significa que sempre há um caminho de volta. Basta mudar a frequência. O espelho não guarda rancor. Ele apenas responde. A cada novo olhar, uma nova chance. A cada nova escolha, uma nova realidade. A cada novo estado de presença, uma nova versão de ti mesmo. O universo é generoso em suas repetições, paciente em seus sinais e amoroso em seus convites.
A sabedoria de compreender o reflexo transforma o modo como você vive. As pessoas deixam de ser ameaças e passam a ser mensageiras. As situações deixam de ser problemas e passam a ser traduções vibracionais. Até o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado, porque você entende que tudo chega no exato momento em que o campo está pronto para refletir tua nova vibração. Não há atrasos. Há sincronias que aguardam tua coerência. Quando o observador desperta, o mundo deixa de ser um lugar a ser consertado e se torna um espelho a ser compreendido. E esse espelho, quando compreendido, se ilumina. O brilho da compreensão é a luz da consciência. É ela que dissolve o medo, porque revela o que sempre esteve escondido. O universo nunca foi um campo de provação, mas um campo de comunhão. Tudo está conectado, tudo responde, tudo reflete. No instante em que você se olha com compaixão, o espelho universal também se suaviza. A compaixão por si mesmo é a frequência que reconfigura o campo. É o gesto de dizer a si: eu me perdoo por não ter visto antes. Essa vibração dissolve anos de resistência, porque o espelho responde imediatamente à aceitação. O perdão não muda o passado, muda o olhar sobre ele. E, quando o olhar muda, o passado deixa de ser prisão e se torna sabedoria. O observador que aprende a se ver com gentileza descobre que o universo inteiro começa a tratá-lo com o mesmo carinho. Não é coincidência, é coerência vibracional. A vida é um reflexo do modo como você se observa. Quanto mais amor houver no teu olhar, mais amor o campo te devolve. E esse amor não é romântico, é estrutural. Ele sustenta o tecido da existência. Ele é a força silenciosa que mantém as estrelas em órbita e o coração pulsando. Há um ponto de quietude em que essa compreensão se torna não apenas intelectual, mas física. O corpo sente a expansão, o coração desacelera, o ar parece mais leve. É o momento em que o observador e o espelho se fundem. Não há mais dentro e fora, eu e o outro, criador e criação. Há apenas a consciência observando o próprio reflexo e reconhecendo: eu sou, e esse eu sou não é uma afirmação de ego, mas o som primordial da existência. O universo inteiro ecoa esse som em todas as línguas, em todas as formas. Quando o observador chega a esse ponto, ele entende que tudo foi aprendizado. Cada erro aparente era apenas um reflexo distorcido que o convidava a alinhar o foco. Cada dor foi um espelho quebrado, mostrando onde o olhar ainda estava fragmentado. E cada cura foi o reencontro com a imagem inteira. O caminho sempre foi de volta à visão clara. O universo nunca quis te provar algo, quis te ensinar a ver. E ver é, sempre, o primeiro passo da criação. O que o universo te mostra, portanto, é sempre sobre você. Ele é o espelho mais honesto que existe. Incapaz de mentir, incapaz de esconder. Quando te mostra amor, é porque você está vibrando amor. Quando te mostra resistência, é porque há algo em ti que ainda teme ser visto. E quando parece te mostrar o vazio, é porque o campo está te preparando para uma nova gravação. O vazio não é ausência, é preparação. É o intervalo entre um reflexo e outro, o momento em que o espelho limpa a própria superfície para refletir uma nova forma de luz. Nesse silêncio, tudo se reorganiza. O universo não exige pressa. Ele se move no ritmo da tua frequência. Quanto mais coerente o olhar, mais suave a resposta. E quanto mais amor houver no olhar, mais puro o reflexo. A vida se torna um diálogo vibracional. Você envia frequência, o campo responde com reflexo. Envia amor, recebe sincronia. Envia medo, recebe resistência. Não como punição, mas como convite. O universo é o espelho mais compassivo que existe. Ele sempre te dá a chance de ver de novo. E, no fim, essa é a verdadeira chave do efeito observador. Compreende que tudo o que existe está apenas esperando o teu olhar consciente. O observador desperto não tenta manipular o reflexo. Ele o honra. Ele agradece ao espelho por mostrar o que precisa ser visto, e com isso, o reflexo muda por si. O poder não está em forçar a imagem, mas em limpar a lente. Quando a lente está limpa, o espelho reflete o céu. Assim como o sol nasce sem esforço, a tua nova realidade também já está a caminho. Ela não será criada pelo desejo, mas revelada pela coerência. E, quando ela surgir,
você vai perceber que nada do que aconteceu foi em vão. Cada sombra, cada dúvida, cada espera foi apenas o espelho se preparando para te mostrar quem você sempre foi. O olhar que cria, o coração que vibra, a consciência que observa. O universo não te testa, ele te reconhece. E ao te reconhecer, te convida a reconhecer a si mesmo, porque o observador e o espelho são um só. E, quando finalmente compreende isso, o mundo inteiro se torna luz.